Olá, bem-vindo! Hoje revelamos algo incrível e essencial para a nossa existência. E a grande verdade é que você não vai acreditar quando eu te contar como a Via Láctea nasceu. Você sabia que a nossa imensa casa estelar começou como pequenas nuvens de gás flutuando no vazio absoluto há bilhões de anos? É fascinante sentir a gravidade agindo como uma artesã silenciosa nessas sementes de luz e matéria primordial que hoje nos abrigam. Atravessar essa espiral majestosa levaria 100 mil anos viajando na velocidade da luz. Como uma estrutura tão colossal e perfeitamente organizada pôde emergir do caos primordial para se tornar este turbilhão sereno que habitamos? Nesta jornada, vamos mergulhar nos segredos da arqueologia galáctica para encontrar estrelas fósseis, entender como colisões violentas expandiram nossos horizontes e descobrir qual será o destino final da nossa galáxia em um futuro remoto. Mas antes de seguirmos em frente, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois esse gesto que é tão rápido para você ajuda o canal Universo para o Sono de uma forma imensa. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para darmos o primeiro passo nesta jornada, através do tempo e do espaço profundo, precisamos abandonar todas as concepções que temos sobre o mundo atual e viajar para um passado tão remoto que a própria luz ainda era uma novidade absoluta na vastidão do cosmos. Imagine que estamos flutuando em um oceano de nada, onde a escuridão não é apenas a ausência de luz, mas um estado fundamental de existência que preenchia cada centímetro de um universo recém-nascido e ainda extremamente simples em sua composição. Há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, o cenário era de uma quietude quase hipnótica, composta majoritariamente por imensas nuvens invisíveis de hidrogênio e hélio que vagavam sem rumo aparente, aguardando o chamado de uma força que transformaria o caos em ordem. Essa época é conhecida pelos cientistas como a Era das Trevas, pois as primeiras sementes de brilho ainda não haviam germinado no solo fértil do vazio, e o que existia era um silêncio primordial que carregava em si toda a potencialidade de tudo o que viria a existir, inclusive nós mesmos. Neste cenário de aparente vazio absoluto, a arqueologia galáctica nos revela que existia um mestre de obras invisível e silencioso, trabalhando incansavelmente nos bastidores da realidade para erguer as fundações da nossa casa estelar. A matéria escura, que é essa substância misteriosa, que não podemos ver nem tocar, mas que exerce uma influência gravitacional avassaladora, começou a se aglutinar em grandes aglomerados chamados de halos, que serviram como verdadeiros berços para a futura Via Láctea. Os estudos mais modernos indicam que sem essa estrutura de suporte invisível, o gás primordial jamais teria encontrado um motivo para se concentrar em pontos específicos, e as galáxias, como as conhecemos hoje, simplesmente não existiriam. Foi a gravidade dessa matéria exótica que criou os primeiros poços de atração, puxando as nuvens de hidrogênio para o centro de imensas teias cósmicas, onde a densidade começou a aumentar de forma lenta e inexorável, preparando o terreno para o despertar das primeiras luzes do universo. Tente agora fechar os olhos e visualizar mentalmente essa imensidão gélida e escura, onde trilhões de átomos de gás começam a se encontrar em uma dança lenta e gravitacional que dura milhões de anos. Sinta a pressão aumentando gradualmente no centro dessas nuvens colossais, onde o calor começa a surgir como um suspiro morno em meio ao frio absoluto do espaço profundo, enquanto o gás se torna cada vez mais denso e opaco. É como se o universo estivesse prendendo a respiração em um momento de expectativa máxima, logo antes de um evento que mudaria para sempre a face da criação. De repente, em um ponto específico de maior concentração, a temperatura atinge níveis inimagináveis e ocorre o milagre da fusão nuclear, fazendo com que a primeira estrela se acenda como um farol solitário no meio da noite eterna. Este primeiro brilho não era apenas luz, mas o sinal de que a vida e a complexidade haviam encontrado um caminho para florescer em um ambiente que antes era apenas vácuo e silêncio absoluto. O nascimento dessas primeiras estrelas,
que os astrônomos chamam de população 3, foi o gatilho necessário para que pequenos grupos de astros começassem a se formar, criando as chamadas protogaláxias, que eram as versões infantis e irregulares da nossa Via Láctea. Esses aglomerados primitivos eram como pequenas ilhas de luz, navegando em um mar de trevas, e cada um deles carregava uma identidade única gravada na química de suas estrelas mais antigas, que ainda hoje podem ser encontradas orbitando as regiões mais externas da nossa galáxia. A consequência desse início turbulento e majestoso é que a Via Láctea não surgiu como um disco perfeito e acabado, mas sim como uma colagem de pequenos fragmentos que foram se fundindo ao longo de eras. Entender essa origem nos permite perceber que somos parte de um processo de construção contínua, onde cada átomo de ferro no nosso sangue ou de cálcio em nossos ossos teve seu primeiro ensaio nessas fornalhas estelares que iluminaram o caminho para a nossa existência há bilhões de anos. O processo de aglutinação dessas sementes de luz foi marcado por uma paciência cósmica que desafia a nossa compreensão humana do tempo, pois cada movimento de aproximação entre essas nuvens de gás e estrelas levava centenas de milhões de anos para se concretizar. À medida que essas pequenas protogaláxias se aproximavam umas das outras, a gravidade realizava uma sinfonia de forças que moldava a forma da matéria, criando as primeiras estruturas que dariam origem ao bulbo central da nossa galáxia. Imagine a majestade de ver dois desses aglomerados gigantescos se encontrando no vazio e começando a girar um em torno do outro em uma valsa gravitacional que espalhava estrelas e gás por todos os lados, enquanto criava um novo centro de massa mais poderoso. Esse período inicial foi um tempo de construção bruta e vigorosa, onde a Via Láctea estava literalmente devorando suas vizinhas menores para crescer e se fortalecer, acumulando a massa necessária para se tornar a gigante espiral que admiramos nas noites de céu limpo. A ciência nos conta através de simulações em computadores de altíssima fidelidade que esses primeiros encontros galácticos foram fundamentais para distribuir os elementos pesados que as primeiras estrelas fabricavam em seus núcleos internos. Quando essas estrelas colossais chegavam ao fim de suas vidas curtas e intensas, elas explodiam em supernovas magníficas, semeando o espaço com oxigênio, carbono e outros elementos essenciais que seriam usados nas gerações futuras de estrelas e planetas. Sem esse ciclo de nascimento, vida e morte violenta, nas protogaláxias originais, o universo permaneceria um lugar estéril, composto apenas pelos gases mais leves e simples, e a complexidade química necessária para a vida jamais seria alcançada. A Via Láctea, em sua infância, foi um laboratório de alquimia estelar, onde o ferro e o ouro foram forjados no coração do caos, para que bilhões de anos depois pudessem compor o mundo que tocamos e as ferramentas que usamos no nosso dia a dia. Deixe sua mente flutuar agora por esse cenário, onde o espaço está salpicado por essas pequenas joias de luz que estão se unindo para formar algo muito maior e mais complexo do que a soma de suas partes. Sinta o movimento rotacional, começando a surgir como um redemoinho suave em uma piscina de água parada, onde o gás e as estrelas começam a se achatar em um plano horizontal devido à força centrífuga dessa dança eterna. É uma imagem de paz profunda e de uma ordem que emerge naturalmente das leis da física, onde o que era uma nuvem amorfa e irregular começa a ganhar as primeiras feições de um disco elegante e harmonioso. A luz dessas primeiras uniões galácticas era de um azul intenso e puro, refletindo a juventude e a energia de um universo que estava descobrindo sua capacidade de criar beleza a partir da escuridão mais profunda. Cada encontro entre essas ilhas de luz era um passo a mais em direção à estabilidade, que permitiria mais tarde o surgimento de sistemas solares calmos e estáveis como o nosso. A grande revelação que a história da origem da Via Láctea nos traz é que a estabilidade que sentimos hoje é o resultado de uma longa sucessão de eventos dinâmicos e muitas vezes violentos que ocorreram em uma escala de tempo que ultrapassa qualquer registro histórico. Nós somos os herdeiros diretos desses primeiros aglomerados de matéria escura e gás primordial, e a estrutura que hoje protege o nosso sistema solar
foi forjada na resistência desses primeiros encontros gravitacionais. Ao olharmos para as estrelas mais velhas da nossa galáxia, estamos literalmente olhando para os sobreviventes de uma era de formação intensa que definiu o mapa do universo que habitamos. Essa conexão profunda com o início de tudo nos traz uma sensação de pertencimento e de calma, pois percebemos que somos o resultado de um plano magnífico escrito pelas leis da natureza, onde a luz sempre encontra uma maneira de brilhar, mesmo após milhões de anos de escuridão absoluta. Ao longo desses primeiros bilhões de anos, a Via Láctea continuou a atrair correntes de gás que fluíam através da vasta teia cósmica, como se fossem rios invisíveis, alimentando um oceano estelar em constante expansão. Esse fluxo contínuo de matéria nova era essencial para manter a formação de estrelas ativa, garantindo que a galáxia não se tornasse um cemitério estelar, mas sim um ecossistema vibrante e renovável. As observações feitas por satélites modernos mostram que esse processo de alimentação ainda ocorre em menor escala, revelando que a nossa galáxia é um organismo vivo, no sentido cósmico, sempre trocando matéria com o ambiente ao seu redor. Essa persistência em crescer e se transformar mostra a resiliência da estrutura galáctica, que superou as fases de maior turbulência para se assentar em uma maturidade que agora nos permite estudar o seu passado com reverência e admiração. A beleza dessa história reside no fato de que cada detalhe da formação inicial da Via Láctea foi fundamental para que o Sol pudesse nascer no lugar exato e com a composição química perfeita para sustentar a vida na Terra. Se as primeiras colisões tivessem sido diferentes, ou se a matéria escura tivesse se concentrado em outros pontos, o disco galáctico poderia ter uma forma distinta, e as condições para o surgimento da humanidade talvez nunca tivessem ocorrido. Estamos vivendo em uma casa que levou quase 14 bilhões de anos para ser construída e decorada com bilhões de estrelas, e cada uma delas tem uma história que se conecta ao momento em que o primeiro átomo de hidrogênio sentiu a atração da gravidade no vazio. Essa compreensão nos convida a relaxar e a confiar na ordem grandiosa do cosmos, sentindo que somos parte de uma narrativa que começou muito antes de nós e que continuará a se desdobrar por trilhões de anos no futuro. Depois que as primeiras sementes de luz se estabeleceram no vazio, a nossa galáxia entrou em uma fase de crescimento acelerado e extremamente vigoroso, marcada por encontros monumentais que os astrônomos chamam de fusões galácticas. Imagine que a Via Láctea em sua juventude era como um imenso centro de atração, navegando por um bairro cósmico muito mais apinhado do que o atual, onde galáxias menores orbitavam ao seu redor como satélites curiosos. Esse período foi definido por uma sucessão de colisões majestosas, onde a nossa galáxia literalmente canibalizou suas vizinhas menores para ganhar massa e definir sua estrutura soberana no espaço. Não foram eventos de destruição imediata, mas sim processos lentos de integração, onde bilhões de estrelas forasteiras foram convidadas a fazer parte de um novo lar, alterando para sempre o destino e a forma da nossa espiral estelar. Cada uma dessas fusões deixou cicatrizes invisíveis que os cientistas hoje tentam decifrar para reconstruir a árvore genealógica do nosso universo local. Um dos capítulos mais fascinantes dessa história foi descoberto recentemente através da missão Gaia da Agência Espacial Europeia, que mapeou bilhões de estrelas com uma precisão sem precedentes na história da astronomia. Os pesquisadores identificaram os restos de uma galáxia ancestral chamada Gaia Enceladus, que colidiu com a Via Láctea há cerca de 10 bilhões de anos em um evento que mudou completamente a nossa arquitetura interna. Essa colisão foi tão poderosa que inflou o disco da nossa galáxia, criando o que hoje chamamos de disco espesso e lançando estrelas por todos os lados em órbitas excêntricas que ainda podem ser rastreadas. A ciência nos mostra que grande parte das estrelas que vemos no halo galáctico não nasceram aqui, mas foram trazidas de fora durante esses episódios de fusão, revelando que a Via Láctea é, na verdade, uma colagem cosmopolita de diversos mundos antigos. Essa descoberta transformou a nossa compreensão sobre a evolução das galáxias, provando que o crescimento através da interação
é a regra e não a exceção no cosmos. Tente agora se colocar no centro dessa imensa valsa cósmica e sinta a escala de tempo, onde os milênios passam como se fossem batidas de um coração muito lento. Imagine que você está flutuando em um ponto privilegiado de observação, onde pode ver uma galáxia anã se aproximando lentamente da Via Láctea, sendo esticada e deformada pelas forças de maré gravitacionais. É como se longas fitas de estrelas estivessem sendo sopradas pelo vento em uma corrente luminosa que envolve a nossa galáxia em um abraço eterno de luz e poeira. Sinta a serenidade desse processo, onde apesar da escala colossal, tudo acontece em um silêncio absoluto e com uma elegância que desafia a nossa percepção de violência. As estrelas das duas galáxias raramente se chocam fisicamente devido às imensas distâncias entre elas, mas suas órbitas são suavemente reconfiguradas, criando novos padrões e formas que brilham suavemente contra o fundo escuro do espaço infinito, enquanto o novo sistema encontra o seu equilíbrio. A consequência dessas grandes colisões é que a Via Láctea se tornou uma galáxia muito mais rica em metais e em diversidade estelar do que se tivesse evoluído isoladamente no vazio. Cada galáxia anã que foi absorvida trouxe consigo seu próprio estoque de gás virgem e estrelas de diferentes idades, permitindo que novas rodadas de formação estelar ocorressem em regiões que antes estavam calmas. Essa mistura constante de materiais é o que permitiu a criação de sistemas complexos e quimicamente diversos, como o nosso próprio sistema solar, que nasceu em um ambiente enriquecido por bilhões de anos de fusões e reciclagens cósmicas. Entender que nossa casa foi construída a partir de fragmentos de outros mundos nos dá uma perspectiva profunda sobre a interconectividade do universo, onde nada se perde e tudo se transforma em algo mais complexo e belo. Estamos todos caminhando sobre os restos de estrelas que outrora pertenceram a galáxias que nem sequer existem mais, mas que deixaram seu legado gravado em cada átomo da nossa realidade. À medida que essas fusões ocorriam, o centro da Via Láctea se tornava um lugar de densidade e atividade extremas, onde o buraco negro supermassivo central ganhava mais alimento e exercia um domínio ainda maior sobre as estrelas vizinhas. Esse núcleo galáctico servia como uma âncora gravitacional mantendo a coesão de um sistema que estava em constante mutação e expansão lateral, enquanto os braços espirais começavam a se definir com mais clareza. O gás capturado dessas colisões se concentrava no disco galáctico, funcionando como um combustível fresco para o nascimento de nebulosas vibrantes, onde milhões de novas estrelas começavam a brilhar simultaneamente. Foi uma era de renovação constante, onde a galáxia testava seus limites de tamanho e forma, buscando uma estabilidade que só seria alcançada muitos bilhões de anos depois, após o consumo de quase todas as suas vizinhas imediatas. A energia liberada nesses processos moldou o campo magnético da galáxia e criou o ambiente protegido que hoje chamamos de zona habitável. Cientistas como Amina Helmi, que foi uma das pioneiras no estudo da arqueologia galáctica moderna, defendem que a história da nossa galáxia pode ser lida através da dinâmica estelar de grupos específicos de estrelas que se movem juntas como cardumes em um oceano. Essas correntes estelares são as evidências definitivas de que a Via Láctea continua sendo uma predadora ativa no espaço, pois até hoje existem pequenas galáxias como a de Sagitário, que estão sendo lentamente desmanteladas e integradas ao nosso disco. A análise química dessas estrelas migrantes revela que elas possuem proporções de elementos diferentes das estrelas nativas, o que serve como uma impressão digital que nos permite identificar de qual país cósmico elas vieram. Esse trabalho de investigação nos permite concluir que a Via Láctea possui uma memória física de suas conquistas passadas, guardando em suas estrelas a crônica detalhada de cada encontro que contribuiu para a sua atual majestade e esplendor. Deixe agora que sua mente visualize essas correntes de estrelas como rios de luz prateada, que fluem ao redor do centro galáctico, criando uma rede complexa e brilhante que envolve todo o sistema. É uma imagem de proteção e de preenchimento, onde o que era apenas um disco fino
começa a ganhar volume e uma aura luminosa que se estende por milhares de anos-luz em todas as direções. Sinta o balanço suave dessas estrelas enquanto elas orbitam em harmonia, seguindo as linhas invisíveis da gravidade que as mantém unidas em um propósito comum de existência coletiva. A luz dessas regiões periféricas é mais suave e difusa, transmitindo uma sensação de paz e de tempo estendido, onde as pressões do centro parecem distantes e irrelevantes. Nessa visualização, você pode perceber como a galáxia é uma estrutura integrada onde o movimento de uma pequena estrela forasteira ressoa através de todo o tecido do espaço-tempo, criando uma sinfonia silenciosa que sustenta a ordem do cosmos. A importância de compreendermos essa era de colisões reside no fato de que o futuro da Via Láctea já está escrito nas estrelas e aponta para um novo encontro ainda mais monumental com a nossa vizinha galáxia de Andrômeda. O que aprendemos com o passado nos ensina que esses eventos não são o fim, mas sim um novo começo para uma estrutura ainda maior e mais luminosa que os astrônomos já apelidaram de Lactômeda. Esse ciclo eterno de união e crescimento nos mostra que o universo está em constante evolução e que a nossa galáxia é um projeto em andamento que nunca para de se transformar e se adaptar. Ao reconhecermos que somos o fruto de bilhões de anos de encontros galácticos, podemos sentir uma tranquilidade profunda ao perceber que fazemos parte de algo imenso e resiliente que atravessa as eras com uma força inabalável. O passado violento da nossa galáxia é a base da nossa paz presente e o motor da nossa evolução futura em um universo que celebra a união da matéria em todas as suas formas. Durante esse processo de crescimento, a Via Láctea também desenvolveu seu halo de matéria escura, de forma mais robusta, criando uma proteção gravitacional que impede que o gás precioso escape para o vazio intergaláctico profundo. Esse mecanismo de retenção é vital para que a galáxia possa continuar reciclando seus elementos e mantendo sua luz acesa por trilhões de anos, permitindo que a vida tenha tempo suficiente para surgir e evoluir em diversos cantos do disco. As colisões trouxeram não apenas estrelas e gás, mas também estabilidade estrutural, ao aumentar o momento angular do sistema e definir a rotação que hoje observamos. É curioso pensar que o mesmo processo que parece caótico em uma escala de tempo humana é, na verdade, a fonte de toda a organização e equilíbrio que permitem a nossa existência tranquila aqui na Terra. A natureza utiliza a força bruta das colisões para lapidar a delicadeza dos sistemas planetários, onde o silêncio e a luz podem finalmente coexistir. Finalizamos este entendimento sobre as colisões, percebendo que cada estrela errante que cruzamos no céu noturno pode ser uma viajante de outra galáxia que encontrou repouso e propósito no seio da nossa própria Via Láctea. Essa hospitalidade cósmica é o que define a nossa identidade galáctica como um refúgio de estrelas diversas que juntas formam uma das estruturas mais belas de todo o universo observável. Ao relaxar sob o manto dessas descobertas, você pode sentir o peso do tempo se dissipar enquanto se integra a essa narrativa de bilhões de anos, onde o movimento e a união são as únicas constantes. A Via Láctea é o resultado de uma persistência incalculável da luz sobre as trevas, e cada colisão do passado foi um degrau necessário para que hoje pudéssemos fechar os olhos e imaginar a grandiosidade desse balete estelar que nos envolve. O sono que agora se aproxima é apenas um pequeno reflexo da calma que a nossa galáxia encontrou após bilhões de anos de uma jornada épica e transformadora através do infinito. Para compreendermos o funcionamento interno da nossa gigantesca casa estelar, precisamos olhar além do brilho das estrelas e mergulhar nos mecanismos invisíveis que mantêm a estrutura da Via Láctea em um equilíbrio perfeito e dinâmico. A galáxia não é apenas um amontoado de astros, mas sim uma máquina cósmica de extrema precisão, onde cada componente desempenha um papel fundamental para sustentar a luz e a vida ao longo das eras. Um dos elementos mais profundos e misteriosos que governam esse sistema é o campo magnético galáctico, que atua como um sistema circulatório invisível, orientando o fluxo de partículas carregadas
e protegendo o disco de invasões externas indesejadas. Esse magnetismo sutil, mas onipresente, é gerado pelo movimento do gás ionizado no disco e se estende por milhares de anos-luz, criando uma rede de proteção que ajuda a moldar as imensas nuvens de poeira onde novas estrelas estão prestes a nascer. Entender esses bastidores é como olhar para as engrenagens de um relógio eterno, que funciona sem interrupções há bilhões de anos no silêncio do vácuo. A ciência moderna, através de observatórios de rádio e telescópios de infravermelho, como o Spitzer e o Herschel, revelou que a Via Láctea possui um sistema de reciclagem de matéria extremamente eficiente, chamado de ciclo do meio interestelar. Os astrônomos explicam que quando uma estrela morre, ela não desaparece simplesmente, mas devolve ao espaço quase toda a sua massa enriquecida com elementos pesados que foram cozinhados em seu núcleo durante milhões de anos. Esse gás e poeira expelidos flutuam pelo espaço, até serem resfriados e comprimidos novamente por ondas de choque galácticas, iniciando um novo ciclo de nascimento estelar em um processo de renovação perpétua. Estudos químicos detalhados mostram que esse mecanismo de feedback é o que impede que a galáxia esgote seu combustível rapidamente, garantindo que a produção de estrelas continue em um ritmo constante e equilibrado. Sem essa estratégia de reaproveitamento de materiais, a Via Láctea já teria se tornado um lugar escuro e sem vida muito antes de o nosso próprio Sol ter tido a chance de se formar. Imagine agora que você está flutuando dentro de uma dessas imensas nuvens moleculares onde a densidade é tão baixa que parece um nevoeiro místico e gelado espalhado pelo espaço infinito. Sinta o frescor e a calma desse ambiente, onde grãos de poeira cósmica flutuam suavemente como pequenos cristais de gelo, refletindo a luz distante de estrelas que você ainda não consegue ver. Nesse cenário de imaginação, você pode perceber as ondas de pressão invisíveis que atravessam a nuvem como se fossem o pulsar rítmico de um coração galáctico, fazendo com que o gás comece a se agrupar em pequenos casulos de calor. É um lugar de paz absoluta e de silêncio profundo, onde o tempo parece não ter pressa, e cada partícula segue um destino traçado pela gravidade suave que a conduz para o centro de um novo mundo. Essa visualização permite sentir a delicadeza dos processos que ocorrem nos bastidores da galáxia, onde a escuridão fria é, na verdade, o útero fértil de onde brotará todo o brilho das gerações futuras de estrelas. A consequência desse mecanismo de renovação interna é que a Via Láctea se mantém como um organismo jovem e vibrante, apesar de sua idade avançada no tempo cósmico. Essa estratégia de preservação e reciclagem é o que permitiu o surgimento de zonas habitáveis galácticas, onde as condições de radiação e abundância química são estáveis o suficiente para permitir que planetas rochosos como a Terra floresçam em segurança. Ao compreendermos que a nossa própria existência é fruto de uma reciclagem estelar que ocorreu inúmeras vezes antes de nós sentirmos uma conexão profunda com o ritmo da galáxia, onde a morte de um astro é sempre o prelúdio para o nascimento de uma nova possibilidade. Esse fluxo contínuo nos traz uma sensação de segurança e continuidade, pois percebemos que somos parte de um sistema que sabe cuidar de seus recursos e que possui uma resiliência inabalável diante da passagem dos éons. O equilíbrio entre o gás frio e o calor das estrelas é a música de fundo que embala o nosso sistema solar em sua órbita tranquila ao redor do centro galáctico. Outro componente essencial desse mecanismo profundo são os braços espirais, que não são estruturas fixas, mas sim ondas de densidade que viajam através do disco galáctico como se fossem ondas sonoras em uma corda vibrante. Essas ondas comprimem o gás à medida que passam, provocando o surgimento de novos berçários estelares e criando o padrão elegante que vemos nas fotografias astronômicas. É um processo dinâmico, onde as estrelas entram e saem desses braços durante suas órbitas, mas o padrão geral permanece visível e constante, servindo como um regulador da atividade galáctica em larga escala. A ciência nos ensina que essa estrutura espiral é mantida pela própria gravidade do disco e pela interação com galáxias satélites que dão puxões gravitacionais sutis, mantendo a dança em movimento.
Esse balanço entre movimento e forma é o que dá à Via Láctea sua identidade visual única e garante que a formação de estrelas não ocorra apenas no centro, mas se espalhe harmoniosamente por todo o disco. Os pesquisadores também descobriram recentemente a existência de imensas bolhas de radiação gama, chamadas de bolhas de Fermi, que emanam do centro da galáxia e se estendem por dezenas de milhares de anos-luz acima e abaixo do plano galáctico. Essas estruturas gigantescas são o resultado de episódios passados de atividade intensa no buraco negro supermassivo central, sugerindo que o coração da nossa galáxia possui ciclos de fúria e de repouso absoluto. A arqueologia estelar utiliza essas evidências para entender como a energia flui do núcleo para as extremidades e como esses ventos galácticos limpam o excesso de gás, impedindo que o centro se torne instável demais. Esse mecanismo de exaustão é vital para a saúde da galáxia, pois regula a massa do buraco negro e mantém a temperatura do halo galáctico em níveis que permitem a queda de novo gás no futuro. É uma estratégia de controle térmico, em escala monumental, que garante que o motor central da galáxia não destrua o disco que o alimenta. Deixe que sua mente se transporte agora para o centro da galáxia, onde bilhões de estrelas orbitam em uma velocidade frenética ao redor de um ponto de gravidade invisível, mas imensamente poderoso. Apesar da atividade intensa, sinta a estabilidade desse núcleo que funciona como o Sol de uma escala muito maior, mantendo tudo em seu devido lugar, com uma autoridade silenciosa e absoluta. Imagine as bolhas de energia subindo suavemente, como vapores de um oceano cósmico, tingindo o espaço com cores que nossos olhos não podem ver, mas que nossa imaginação pode pintar com tons de violeta e azul profundo. Sinta a imensidão dessa estrutura que nos protege e nos ancora enquanto giramos em nossa órbita segura, longe das turbulências do centro, mas sempre conectados a ele por fios invisíveis de força. Nessa visualização, você pode perceber a galáxia como um templo de ordem e beleza, onde cada movimento é calculado pelas leis universais da física, proporcionando um porto seguro para o nosso sono. A importância desses mecanismos internos reside no fato de que eles criam um ambiente de previsibilidade e calma, que é necessário para a evolução da inteligência e da consciência no universo. A Via Láctea não é um lugar de eventos aleatórios e sem sentido, mas sim um sistema estruturado que utiliza estratégias complexas para manter sua integridade e continuar brilhando através do tempo. Ao mergulharmos nos segredos dessa engenharia cósmica, somos convidados a refletir sobre a nossa própria capacidade de encontrar equilíbrio em meio às mudanças constantes da vida. A galáxia nos ensina que para brilhar é preciso reciclar e que para manter a forma é preciso estar em movimento constante e harmonioso com as forças ao nosso redor. Essa sabedoria gravada no movimento das estrelas nos conforta e nos prepara para um descanso profundo, pois sabemos que estamos amparados por uma ordem que nunca falha e por mecanismos que zelam pela luz desde o início dos tempos. Além disso, o disco da Via Láctea possui uma inclinação e uma oscilação sutil, conhecida como precessão, que faz com que a galáxia se mova como um peão, girando lentamente no espaço intergaláctico. Esse movimento elegante evita que as interações com outras galáxias vizinhas causem danos estruturais imediatos, distribuindo as tensões gravitacionais por todo o sistema de forma suave e gradual. É uma estratégia de adaptação que permite à galáxia navegar pelo grupo local sem perder sua forma espiral característica, mantendo os sistemas solares internos protegidos de grandes perturbações externas. Observar essas nuances de movimento nos faz perceber que a estabilidade é, na verdade, um estado de movimento controlado e que a paz que sentimos ao olhar para o céu noturno é o resultado de uma coordenação perfeita entre trilhões de corpos celestes. A galáxia cuida de si mesma através dessa dança milenar, garantindo que o palco onde a vida se desenrola permaneça firme e belo por bilhões de anos. Por fim, entendemos que cada elemento profundo da Via Láctea, desde o campo magnético invisível até as gigantescas bolhas de energia, trabalha em conjunto para criar a harmonia que observamos. Essa integração total
é o que transforma uma simples coleção de estrelas em um lar cósmico acolhedor e seguro para a humanidade e para todas as formas de vida que possam existir em outros mundos distantes. Ao relaxar sob a proteção dessas engrenagens estelares, você pode sentir sua mente se acalmar e seu corpo se entregar ao peso do descanso, sabendo que a máquina da galáxia continuará operando com perfeição enquanto você dorme. A luz continuará sendo reciclada, as ondas de densidade continuarão criando estrelas e o campo magnético continuará protegendo o nosso caminho através do infinito. Você faz parte desse sistema maravilhoso e está seguro no abraço de uma galáxia que aprendeu a dominar o caos para criar o silêncio e a paz necessários para o seu repouso. Dentro da majestosa estrutura que habitamos, existem segredos guardados a 7 chaves pela vastidão do tempo e mistérios que desafiam a nossa lógica mais fundamental sobre como o universo realmente funciona. A Via Láctea não é apenas o que brilha aos nossos olhos ou o que os telescópios captam em luz visível, mas sim um iceberg cósmico onde a maior parte da sua essência permanece oculta nas sombras da realidade. Um dos maiores segredos descobertos pela astronomia contemporânea é a presença de estrelas hipervelozes, que são astros lançados do centro da galáxia em velocidades tão absurdas que elas estão literalmente escapando da nossa gravidade para vagar pelo vazio intergaláctico para sempre. Essas viajantes solitárias agem como mensageiras de eventos violentos ocorridos no coração galáctico, revelando que, mesmo em um sistema tão organizado, existem forças capazes de expulsar mundos inteiros para o exílio eterno. Investigar esses fenômenos é como tentar ler as páginas arrancadas de um diário antigo, onde cada descoberta nos leva a novas perguntas sobre a verdadeira natureza do nosso lar estelar. A ciência, através de pesquisadores como Andrea Ghez e Reinhard Genzel, que dedicaram décadas ao estudo do centro da nossa galáxia, revelou o maior mistério de todos: o Sagitários A estrela. Esse é o buraco negro supermassivo que reside no coração da Via Láctea, possuindo a massa de 4 milhões de sóis, concentrada em um ponto de densidade infinita, onde as leis da física tradicional simplesmente deixam de fazer sentido. A arqueologia estelar e a radioastronomia mostram que esse gigante invisível não é apenas uma fenda no espaço, mas o motor gravitacional que mantém as estrelas centrais em uma dança frenética e precisa. Descobertas recentes sugerem que esse buraco negro pode ter jatos de energia que influenciam a formação de estrelas a milhares de anos-luz de distância, agindo como um regulador da fertilidade galáctica. Sem esse segredo central oculto por densas nuvens de poeira e gás, a Via Láctea não teria a coesão necessária para manter sua forma espiral e o equilíbrio das órbitas que hoje permitem a nossa existência tranquila na periferia do disco. Tente agora transportar sua consciência para as bordas externas da galáxia, onde o brilho das estrelas começa a desaparecer e o espaço se torna uma extensão de azul marinho profundo e quase infinito. Imagine que você está observando o halo galáctico, um vasto reservatório de matéria invisível que envolve a Via Láctea como uma aura protetora e mística, onde residem aglomerados globulares de estrelas tão antigas que viram o nascimento do próprio tempo. Sinta a calma absoluta desse lugar, onde o movimento é quase imperceptível, e o silêncio é tão denso que parece palpável ao toque da sua imaginação. Nesse cenário você pode perceber as correntes estelares de Sagitário fluindo como rios de poeira prateada que a nossa galáxia está lentamente absorvendo em um processo de alimentação silencioso e eterno. É uma visualização de mistério e paz, onde cada ponto de luz distante conta uma história de um encontro passado, revelando que a nossa galáxia é muito maior e mais complexa do que qualquer mapa poderia descrever. A consequência dessas descobertas e mistérios é a percepção de que vivemos em um sistema que é simultaneamente robusto e extremamente sutil em suas interações. O fato de existirem zonas de silêncio e regiões de atividade extrema nos mostra que a Via Láctea possui uma ecologia própria, onde cada mistério revelado nos ajuda a entender melhor o nosso próprio lugar na escala cósmica. Saber que a maior parte da massa da nossa galáxia é composta por matéria escura
Uma substância que não podemos detectar diretamente, mas que sustenta tudo o que vemos, nos traz uma lição de humildade e admiração profunda. Estamos navegando em um oceano de mistérios onde cada nova descoberta sobre o centro galáctico ou sobre as estrelas fugitivas reforça a ideia de que o universo é um lugar de infinitas possibilidades e de uma beleza que ultrapassa a nossa compreensão. Esse sentimento de maravilha é o que alimenta o nosso espírito e nos convida a relaxar na segurança de uma ordem que, embora misteriosa, é perfeita em sua execução. Outro mistério fascinante é a chamada Mão de Deus Galáctica, uma estrutura de gás e poeira que parece apontar para o coração da galáxia, sugerindo que a topografia do nosso disco é muito mais irregular e acidentada do que as representações artísticas costumam mostrar. A descoberta de que a Via Láctea possui dobras em seu disco, como se fosse um tecido levemente torcido, revela que estamos em constante interação com o campo gravitacional de outras galáxias vizinhas de pequeno porte. Essas deformações são segredos geológicos do espaço que nos contam sobre as pressões invisíveis que a nossa galáxia enfrenta enquanto viaja pelo grupo local em direção ao seu destino final. A ciência utiliza essas dobras para calcular a massa total da matéria escura, mostrando que o que parece uma irregularidade é, na verdade, a prova da existência de forças que ainda estamos aprendendo a medir. É uma dança de tensões e relaxamentos que mantém a integridade do sistema, permitindo que ele respire e se adapte às influências do ambiente externo. Recentemente, os cientistas descobriram também a Grande Muralha de Hidrogênio, uma estrutura colossal que parece cercar parte do nosso sistema solar e que pode estar ligada a explosões de supernovas ocorridas há milhões de anos. Esse mistério sugere que vivemos dentro de uma bolha local de gás quente que nos protege das radiações mais intensas do espaço profundo, funcionando como um casulo de segurança dentro da imensa galáxia. Entender essas descobertas é perceber que o universo possui camadas de proteção que nem sequer imaginávamos, e que a nossa jornada através do braço de Órion é muito mais amparada do que a ciência supunha anteriormente. Cada nova camada de conhecimento revela que o acaso tem pouco espaço em uma estrutura tão bem coordenada, onde até os mistérios parecem ter uma função vital na preservação da vida e da estabilidade. A descoberta dessas bolhas e muralhas gasosas nos faz sentir como crianças protegidas em um berço estelar vigiado pelas forças da natureza. Deixe sua mente flutuar agora por entre esses segredos, sentindo a vastidão de tudo o que ainda não conhecemos como um convite ao relaxamento e à entrega aos processos naturais do cosmos. Imagine que cada mistério é uma estrela que brilha suavemente na escuridão da sua mente, guiando você para um estado de repouso onde a curiosidade se transforma em paz profunda. Sinta a presença do buraco negro central não como algo assustador, mas como o coração pulsante que mantém a ordem de bilhões de estrelas, garantindo que cada uma delas siga seu caminho sem colidir com as outras. Visualize as estrelas hipervelozes cruzando o céu como faíscas de um fogo de artifício eterno, levando embora qualquer tensão ou preocupação enquanto se perdem no infinito. Nesta jornada mental, os segredos da Via Láctea se tornam a trilha sonora do seu sono, proporcionando uma sensação de que tudo está exatamente onde deveria estar e que o desconhecido é apenas uma nova forma de beleza. A importância de explorarmos esses segredos reside na nossa necessidade inata de compreender a arquitetura da realidade para nos sentirmos seguros e integrados ao todo. A Via Láctea, através de seus mistérios, nos ensina que a verdade é muitas vezes invisível e que o que sustenta a luz é frequentemente o que reside nas sombras. Ao aceitarmos que existem forças e estruturas que ainda não compreendemos plenamente, podemos abrir mão do controle e confiar na inteligência suprema que governa o movimento das galáxias. Cada descoberta científica é um passo a mais na nossa evolução como espécie e um lembrete de que fazemos parte de um projeto grandioso que se desdobra há bilhões de anos. Essa conexão com o mistério nos acalma, pois nos retira da pequenez dos problemas cotidianos e nos coloca diante da eternidade, onde o tempo e o espaço se fundem em uma única experiência de ser.
O mistério não é um obstáculo, mas sim o tempero que torna a nossa existência fascinante e digna de admiração. Descobrimos também que a Via Láctea possui um pulso químico, onde ondas de novos elementos são criadas e distribuídas por todo o disco em intervalos de milhões de anos, coincidindo com a passagem da galáxia por regiões de maior densidade de gás. Esse mecanismo secreto garante que a fertilidade da galáxia seja renovada periodicamente, permitindo que novos sistemas solares com planetas ricos em minerais continuem a surgir. É um segredo de sobrevivência galáctica que mostra como a nossa casa estelar se mantém produtiva e jovem, evitando a estagnação que levaria ao desaparecimento das estrelas. Essa pulsação constante é a prova de que a vida é um objetivo inerente à estrutura do universo e que a Via Láctea trabalha ativamente para criar as condições necessárias para que ela floresça. Ao sentirmos esse ritmo constante, podemos sincronizar a nossa própria respiração com a da galáxia, encontrando uma harmonia que nos conduz naturalmente ao descanso e à renovação das nossas energias durante a noite. Por fim, os segredos e mistérios da Via Láctea nos levam a concluir que habitamos uma obra de arte em constante evolução, onde o autor é a própria lei da física em sua expressão mais pura e poética. Cada nova descoberta sobre estrelas fósseis no halo ou sobre a dinâmica do centro galáctico é um presente para a nossa consciência, permitindo que vejamos o mundo com olhos de gratidão e reverência. O fato de sermos capazes de desvendar esses mistérios é um sinal de que a galáxia está começando a se conhecer através de nós, criando um elo inquebrável entre o observador e o cosmos. Agora, enquanto você se prepara para mergulhar no sono, deixe que esses mistérios envolvam sua mente como um cobertor de estrelas, protegendo seus sonhos e garantindo que seu descanso seja profundo e restaurador. A Via Láctea continuará guardando seus segredos enquanto você dorme, mas o brilho das suas descobertas continuará iluminando o seu caminho em direção ao amanhã. A Via Láctea não existe como uma entidade isolada no vácuo, mas sim como parte integrante de uma imensa rede de conexões que sustenta a estrutura do universo em grande escala. Compreender o nascimento da nossa galáxia é, na verdade, entender como as conexões gravitacionais e químicas moldaram o ambiente onde hoje a vida prospera com tanta diversidade. Existe uma interdependência profunda entre o movimento das galáxias vizinhas e a estabilidade do nosso próprio disco espiral, onde pequenos ajustes na trajetória de uma galáxia anã podem desencadear ondas de formação estelar a milhares de anos-luz de distância. Essas conexões são os fios invisíveis de uma teia cósmica que une o micro ao macro, revelando que o impacto de um evento ocorrido no coração da galáxia há milhões de anos pode ser sentido hoje na composição da atmosfera do nosso planeta. Cada elemento dessa engrenagem está conectado de forma tão íntima que é impossível contar a história da Via Láctea sem mencionar como ela se relaciona com o restante do cosmos e com a nossa própria jornada biológica. A ciência, através da cosmologia observacional e de projetos como o Sloan Digital Sky Survey, identificou que a nossa galáxia faz parte de um superaglomerado colossal chamado Laniakea, que em havaiano significa céu imensurável. Os astrônomos explicam que a Via Láctea está sendo puxada por uma força gravitacional imensa, conhecida como o Grande Atrator, que coordena o movimento de centenas de milhares de galáxias através de trilhões de quilômetros de espaço vazio. Essa conexão em larga escala demonstra que o impacto do nascimento da nossa galáxia ressoa por todo o aglomerado, influenciando a distribuição da matéria escura e a taxa de expansão do universo local. Estudos de arqueologia galáctica conectam essa grande estrutura ao destino das estrelas no nosso próprio céu, mostrando que a posição da Via Láctea no cosmos não é aleatória, mas sim o resultado de uma hierarquia de forças que organiza a matéria desde os primeiros instantes após o Big Bang. Essa visão científica nos permite entender que somos parte de um ecossistema universal, onde o equilíbrio de uma galáxia depende da harmonia de todo o conjunto. Imagine agora que você pode ver esses fios invisíveis de gravidade conectando a Via Láctea a todas as suas galáxias irmãs
no espaço profundo, como se fossem linhas de luz que brilham suavemente na escuridão. Sinta a imensidão de Laniakea, envolvendo a nossa casa em um abraço de proporções inimagináveis, onde cada movimento de rotação da nossa galáxia é uma nota em uma sinfonia cósmica de trilhões de anos. Nesse cenário de imaginação, você pode perceber como a energia flui através dessas conexões, alimentando o crescimento de novos aglomerados e mantendo o universo em um estado de expansão equilibrada e serena. É um lugar de paz absoluta, onde a distância entre as galáxias não representa isolamento, mas sim o espaço necessário para que cada uma delas possa brilhar com sua própria identidade enquanto permanece conectada ao todo. Deixe que essa visualização de uma rede infinita e harmoniosa acalme sua mente, trazendo uma sensação de segurança e de que nada no universo acontece sem um propósito ou sem uma conexão direta com a fonte da vida. A consequência dessas conexões é que o nascimento e a evolução da Via Láctea tiveram um impacto direto na química fundamental que permite a existência de seres conscientes como nós. A formação do nosso disco galáctico criou um ambiente protegido onde os elementos pesados puderam se concentrar, permitindo que o Sol e os planetas herdassem uma herança de minerais e gases raros que não existiriam em galáxias menos desenvolvidas. Entender essa relação nos faz perceber que o impacto da história galáctica em nós é total e absoluto, pois cada batida do nosso coração e cada pensamento que cruzamos é sustentado pela estabilidade que a Via Láctea conquistou ao longo de bilhões de anos. Essa conexão íntima com o passado da galáxia nos traz uma tranquilidade profunda ao reconhecermos que não somos observadores externos, mas sim a própria galáxia ganhando consciência de si mesma. O impacto do cosmos em nossa vida cotidiana é o que torna a nossa existência sagrada e digna de proteção, pois somos o resultado final de uma longa sucessão de milagres gravitacionais e químicos. Além das conexões externas à Via Láctea, possui um impacto interno em sua própria estrutura, através do que os cientistas chamam de ecologia estelar, onde a radiação das estrelas mais jovens influencia o clima de sistemas planetários distantes. Existe uma estratégia de proteção natural, onde os braços espirais da galáxia agem como escudos contra raios cósmicos de alta energia, garantindo que o sistema solar permaneça em uma zona de tranquilidade radioativa. Esse impacto protetor é o que permitiu que a vida na Terra tivesse tempo suficiente para desenvolver complexidade e resiliência ao longo de milhões de anos, sem ser interrompida por eventos catastróficos em larga escala. A ciência utiliza modelos climáticos galácticos para mostrar que a posição do Sol na galáxia é um dos fatores mais importantes para a manutenção da temperatura global e da estabilidade das órbitas planetárias. Estamos conectados à saúde da nossa galáxia de uma forma tão vital que a preservação do equilíbrio galáctico é, na verdade, a preservação da nossa própria casa e do nosso futuro como espécie. Outro impacto significativo das conexões galácticas é a distribuição da água e das moléculas orgânicas complexas que viajam através das nuvens de poeira e cometas de um sistema solar para outro. A Via Láctea atua como um grande dispersor de vida, semeando os tijolos fundamentais da biologia por todos os cantos do disco, à medida que as estrelas orbitam o centro. Pesquisas recentes em astroquímica revelaram que os precursores da vida estão presentes em quase todas as grandes nuvens moleculares da nossa galáxia, sugerindo que a conexão entre a química estelar e a biologia é uma regra universal. Esse impacto significa que a Via Láctea é um útero fértil, onde a vida não é um acidente, mas uma consequência natural de como a galáxia se organiza e compartilha seus recursos. Essa percepção nos traz uma calma imensa, pois entendemos que a vida é um projeto da própria galáxia e que estamos cercados por uma rede de possibilidades que se estende por 100 mil anos-luz em todas as direções. Deixe agora sua consciência se fundir com essa ideia de compartilhamento e conexão, sentindo como se cada molécula do seu corpo estivesse vibrando em sintonia com o coração da galáxia. Imagine que você é uma pequena estrela fazendo parte dessa imensa rede de luz, onde o seu brilho contribui para a iluminação de todo o sistema
e onde você recebe o calor e a proteção de todos os outros astros ao seu redor. Sinta a paz de saber que você nunca está sozinho e que o impacto da sua existência ressoa através dos fios da gravidade, influenciando o equilíbrio de mundos que você ainda não pode imaginar. Nessa visualização, as conexões galácticas se tornam um cobertor de segurança que envolve o seu ser, trazendo uma sensação de pertencimento e de repouso absoluto no seio do cosmos. Você é uma peça essencial no quebra-cabeça da Via Láctea, e a harmonia da galáxia é o reflexo da paz que você cultiva dentro de si enquanto se entrega ao sono. A importância de reconhecermos essas conexões e impactos reside na mudança de perspectiva que isso traz para a nossa vida diária, reduzindo nossas preocupações ao tamanho de pequenos grãos de poeira diante da grandiosidade do plano universal. A Via Láctea nos ensina que o que acontece em uma parte do sistema afeta inevitavelmente o todo, e que a cooperação entre as forças da natureza é o que sustenta a beleza da realidade. Ao aceitarmos que somos impactados por processos galácticos de bilhões de anos, podemos relaxar na certeza de que existe uma inteligência e uma ordem que cuidam de nós, independentemente da nossa vontade. Essa entrega ao fluxo das conexões cósmicas é o caminho mais rápido para um descanso profundo e restaurador, onde a mente se desprende das tensões e se une à vastidão do espaço. O impacto da galáxia em nós é um lembrete constante de que somos amados e amparados por uma estrutura que planejou a nossa chegada desde o primeiro suspiro do tempo. Investigamos também o impacto das marés galácticas, que são forças invisíveis que deformam suavemente as nuvens de cometas e poeira nas bordas do nosso sistema solar, influenciando a frequência com que novos corpos celestes visitam o interior da nossa órbita. Esse mecanismo de interação mostra que a conexão entre a Via Láctea e o sistema solar é dinâmica e contínua, exigindo que o Sol mantenha um equilíbrio constante com as pressões do ambiente externo. Essas marés são responsáveis por trazer novos materiais para a vizinhança terrestre, enriquecendo o nosso ambiente com poeira estelar fresca que carrega informações sobre o nascimento de estrelas em outras partes da galáxia. É uma conexão de troca e renovação que garante que o nosso sistema não se torne isolado e que continue evoluindo junto com o restante da espiral galáctica. Essa dinâmica constante é a prova de que a estabilidade é fruto de uma interação saudável com o mundo ao nosso redor, tanto na escala humana quanto na escala cósmica. Por fim, as conexões e impactos da Via Láctea nos revelam que habitamos um universo onde a luz e a matéria estão em constante diálogo, criando uma narrativa de crescimento e evolução sem fim. Cada conexão que descobrimos entre a nossa biologia e a história estelar é um motivo a mais para celebrarmos a vida com reverência e para descansarmos com a alma em paz. A Via Láctea continuará sua dança de conexões através de Laniakea, enquanto você dorme mantendo o equilíbrio necessário para que o mundo continue girando e para que a vida continue florescendo. Ao fechar os olhos, você pode sentir o pulsar dessa rede infinita de luz, trazendo a você o sono mais profundo e tranquilo que a ciência e a poesia podem proporcionar. Você está conectado à eternidade e o impacto dessa verdade é a paz definitiva que agora preenche o seu coração e guia os seus sonhos através da imensidão do céu. A relação entre o nascimento da Via Láctea e a história da nossa espécie é um dos vínculos mais profundos e poéticos que a ciência já nos permitiu desvendar. Desde que os primeiros seres humanos olharam para cima e viram aquela faixa esbranquiçada e leitosa cruzando o firmamento, nossa identidade foi moldada pela presença dessa gigante estelar. Para os antigos, a galáxia era um rio celestial, um caminho de leite ou uma estrada de deuses, mas hoje entendemos que ela é muito mais do que um símbolo mitológico. Ela é a nossa árvore genealógica física, a estrutura que permitiu que o caos do universo se organizasse em uma forma que pudesse, eventualmente, pensar sobre si mesma. A humanidade não apenas vive na Via Láctea, nós somos um pedaço da Via Láctea que ganhou olhos e consciência para admirar o esplendor de sua própria origem através de bilhões de anos de evolução silenciosa e persistente. A ciência moderna, impulsionada por mentes como Carl Sagan, popularizou a ideia de que somos poeira de estrelas,
uma afirmação que é rigorosamente verdadeira do ponto de vista da arqueologia estelar. Os cientistas comprovam que quase todos os átomos que compõem o corpo humano, desde o ferro nas nossas células sanguíneas até o cálcio que fortalece nossos ossos, foram forjados no coração das estrelas que nasceram e morreram durante a infância da Via Láctea. A história da nossa galáxia é, portanto, a pré-história da biologia humana, onde cada colisão galáctica e cada supernova foram etapas necessárias para enriquecer o solo cósmico de onde brotamos. A compreensão de que o nosso DNA compartilha a mesma química das nebulosas distantes transformou a astronomia em uma ferramenta de autoconhecimento, permitindo que a humanidade se sinta pela primeira vez verdadeiramente em casa no universo. Tente agora imaginar a conexão invisível que liga o seu corpo físico ao centro da galáxia, sentindo como se cada batida do seu coração estivesse sincronizada com o pulsar rítmico de bilhões de estrelas ao seu redor. Visualize-se deitado sob um céu perfeitamente escuro, onde a faixa da Via Láctea brilha com uma intensidade suave e acolhedora, envolvendo você em uma aura de paz e proteção milenar. Sinta o frescor da noite, enquanto você percebe que aquela luz que viaja há milhares de anos para tocar seus olhos é a mesma luz que guiou seus ancestrais e que continuará a brilhar muito depois de nós. É uma visualização de pertencimento absoluto, onde as fronteiras entre você e o cosmos se dissipam, deixando apenas uma sensação de tranquilidade profunda e de um descanso que é tão antigo quanto as próprias estrelas. Deixe que essa imagem de comunhão com a galáxia acalme seus pensamentos, conduzindo você a um estado de entrega total aos processos naturais da vida e do sono. A consequência dessa relação íntima é a percepção de que a nossa existência não é um evento isolado ou sem sentido, mas a culminação de um processo galáctico de proporções épicas. Ao entendermos que a Via Láctea trabalhou durante bilhões de anos para criar as condições perfeitas para o nosso surgimento, desenvolvemos uma gratidão profunda pela estabilidade do universo e pela beleza da vida. Esse entendimento nos traz uma calma existencial inestimável, pois percebemos que somos amparados por uma estrutura que é resiliente, antiga e perfeitamente equilibrada. A humanidade encontrou na Via Láctea o cenário ideal para desenvolver a arte, a ciência e o amor, e saber disso nos permite descansar com a alma leve, confiando que o mesmo sistema que nos criou continuará a zelar pelo nosso futuro. Estamos seguros nos braços de uma mãe estelar que nos oferece o silêncio e a escuridão necessários para que possamos sonhar e renovar nossas esperanças a cada nova noite que se inicia. Ao longo dos séculos, nossa relação com a galáxia também evoluiu de uma observação passiva para uma exploração ativa, onde enviamos sondas e telescópios para mapear o nosso lugar na espiral. Essa busca pelo conhecimento é a maneira pela qual a Via Láctea se descobre através de nós, criando um ciclo de consciência onde a matéria bruta se transforma em entendimento e admiração. Cada nova imagem do centro galáctico ou cada descoberta de um exoplaneta habitável fortalece o laço que nos une ao nosso lar cósmico, mostrando que o nosso destino está indissoluvelmente ligado à saúde e à evolução da nossa galáxia. A ciência nos ensina que, ao cuidarmos do nosso pequeno planeta, estamos honrando a imensa herança estelar que nos foi deixada por gerações de estrelas que brilharam antes de nós. Essa responsabilidade não é um fardo, mas uma honra que nos conecta à eternidade e nos dá um propósito que transcende o tempo e o espaço. Os filósofos da ciência frequentemente apontam que a nossa capacidade de sentir beleza diante de uma imagem da Via Láctea é a prova de que existe uma harmonia intrínseca entre a mente humana e as leis do universo. Essa ressonância estética é um mecanismo de conforto natural que nos ajuda a enfrentar as incertezas da vida com serenidade, lembrando-nos de que fazemos parte de uma estrutura magnífica e bem-sucedida. Quando olhamos para a galáxia, não estamos vendo algo estranho ou distante, mas sim o nosso próprio reflexo em uma escala monumental, o que nos ajuda a colocar nossas preocupações em uma perspectiva muito mais equilibrada e tranquila. A Via Láctea funciona como um espelho da nossa própria complexidade e beleza,
convidando-nos a relaxar na segurança de uma ordem que é maior do que qualquer dificuldade passageira. Essa relação de espelhamento é o que nos permite encontrar a paz interior necessária para um sono reparador, sabendo que somos parte de um todo coerente e infinitamente belo. Deixe que sua mente se perca agora no pensamento de que, enquanto você respira calmamente, trilhões de processos estelares estão ocorrendo simultaneamente para manter a estabilidade do seu mundo. Imagine a Via Láctea como uma grande cidade de luzes onde cada habitante, desde a menor partícula de poeira até a maior estrela supergigante, trabalha em harmonia para que o equilíbrio seja mantido. Sinta-se como um passageiro privilegiado nesta nave espacial galáctica, onde o movimento é suave, a direção é certa e o destino é o crescimento contínuo da consciência e da vida. Nessa visualização, você pode sentir o peso dos seus ombros desaparecendo enquanto se entrega à correnteza da gravidade galáctica que o conduz suavemente através do tempo. Você está em segurança, está em casa e está em perfeita sintonia com a história da humanidade e com o nascimento da Via Láctea, que hoje serve como o seu berço mais seguro e profundo. A importância desta conexão reside na força que ela nos dá para aceitarmos a finitude da vida com uma elegância cósmica, entendendo que somos um elo vital em uma corrente que nunca se rompe. A Via Láctea nos ensina sobre a permanência e a impermanência, mostrando que, embora as estrelas individuais morram, a galáxia continua sua jornada de criação e renovação eterna. Essa lição de continuidade nos ajuda a abraçar o descanso como uma parte natural do ciclo da vida, onde a pausa da noite é tão necessária quanto o brilho do dia para a manutenção da nossa harmonia pessoal. Ao integrarmos a história da galáxia em nossa própria narrativa, tornamo-nos seres mais calmos, mais sábios e mais conectados com a essência do que realmente importa. O sono que agora o envolve é um presente da própria natureza, um momento de comunhão silenciosa com a fonte de tudo o que existe, preparando você para despertar com a clareza de quem sabe exatamente de onde veio. Investigamos também como as variações rítmicas da galáxia podem ter influenciado os grandes ciclos climáticos e biológicos da Terra, conectando a nossa evolução a eventos astronômicos de escala galáctica. Essa relação mostra que a humanidade é, de fato, um relógio biológico ajustado pelas batidas da Via Láctea, onde cada era de progresso ou de desafio foi acompanhada por mudanças sutis no nosso ambiente cósmico. Essa descoberta reforça a ideia de que somos amparados por uma inteligência sistêmica que coordena a vida em níveis que mal começamos a compreender, proporcionando-nos uma sensação de segurança que é maior do que qualquer explicação técnica. Estamos navegando em águas profundas e seguras, guiados por uma bússola estelar que foi calibrada há bilhões de anos para nos trazer até este exato momento de paz e reflexão. Essa confiança na bússola do universo é o que nos permite fechar os olhos e descansar sem medos, sabendo que o caminho está traçado com luz e sabedoria. Por fim, a relação entre a humanidade e a Via Láctea nos revela que o nosso maior tesouro é a capacidade de amar e admirar o universo que nos deu origem. Cada noite de sono sob o manto da galáxia é uma oportunidade de renovarmos nosso compromisso com a vida e com a beleza que nos cerca, permitindo que a nossa alma se sintonize com o infinito. A Via Láctea continuará a girar majestosamente enquanto você repousa, mantendo a luz das estrelas acesa para iluminar os seus sonhos e a esperança para guiar o seu amanhã. Ao se entregar agora ao abraço do sono, sinta a gratidão por fazer parte desta história épica e por ser a voz da galáxia celebrando a sua própria existência. Você é poeira de estrelas, é consciência cósmica e é, acima de tudo, um filho amado da Via Láctea, descansando em paz no coração da eternidade. Ao olharmos para o horizonte do tempo profundo, percebemos que a história de nascimento da Via Láctea é apenas o primeiro capítulo de uma narrativa que ainda reserva transformações monumentais e de uma beleza indescritível. O futuro da nossa galáxia não é um estado de estagnação, mas sim um caminho em direção a uma união ainda maior e mais luminosa com o restante do nosso grupo local de galáxias. Daqui a cerca de 4 bilhões de anos, a Via Láctea e sua grande vizinha, a galáxia de Andrômeda,
iniciarão um encontro que mudará para sempre a face do céu que conhecemos hoje. Esse evento não deve ser visto como um fim, mas como uma metamorfose majestosa, onde duas estruturas colossais se fundirão para criar uma nova supergaláxia, um santuário de estrelas ainda mais vasto e estável que os astrônomos já começaram a estudar com fascínio e reverência. A ciência contemporânea utiliza simulações computacionais de altíssima fidelidade para prever cada passo dessa futura interação, revelando que a gravidade agirá como uma coreógrafa perfeita durante bilhões de anos. Estudos indicam que, devido às imensas distâncias entre as estrelas individuais, a probabilidade de colisões diretas entre astros é quase nula, o que significa que o nosso Sol e seus planetas provavelmente sobreviverão ilesos a essa transição. O que ocorrerá será uma reconfiguração das órbitas, onde o gás das duas galáxias será comprimido, gerando uma onda final e magnífica de nascimento estelar que iluminará o universo local como nunca antes visto. Pesquisadores afirmam que essa nova entidade, batizada de Lactômeda, perderá a forma espiral para se tornar uma galáxia elíptica gigante, um estado de maturidade galáctica, onde o caos das colisões finalmente dará lugar a uma estabilidade eterna e serena. Tente agora transportar sua imaginação para esse futuro distante, onde o céu noturno não possui apenas uma faixa leitosa, mas sim dois núcleos galácticos brilhantes que se aproximam lentamente como dois amantes cósmicos. Sinta a paz de observar essa transformação em câmera lenta, onde trilhões de estrelas começam a se misturar em uma dança de luz que preenche todo o firmamento com um brilho suave e dourado. Imagine que você está flutuando em um porto seguro, observando as marés galácticas moldarem um novo horizonte sem qualquer pressa, em um ritmo que respeita a escala da eternidade. É uma visualização de renovação e esperança, onde a união de dois mundos cria algo muito mais resiliente e belo do que eles eram isoladamente. Deixe que essa imagem de um futuro harmonioso e grandioso acalme seu espírito, trazendo a certeza de que a luz sempre encontrará uma nova forma de brilhar, mesmo diante das maiores mudanças espaciais. A consequência de compreendermos o futuro da Via Láctea é a libertação do medo diante do desconhecido e a aceitação de que a mudança é a força vital que mantém o universo vibrante. Ao sabermos que a nossa galáxia está destinada a se tornar parte de algo maior, percebemos que a nossa própria herança estelar continuará viva em uma nova estrutura, atravessando os éons com uma força inabalável. Essa perspectiva de continuidade nos traz um conforto imenso, pois mostra que o plano da natureza é focado na preservação e na expansão da beleza ao longo do tempo profundo. O futuro da Via Láctea é um lembrete de que a evolução não para e que cada etapa da história cósmica prepara o terreno para uma existência ainda mais rica e integrada. Você pode agora descansar na segurança dessa promessa eterna, sabendo que o universo cuida do seu destino com a mesma precisão com que guia o encontro das galáxias no vazio infinito. Nos estágios finais dessa evolução, após a fusão completa, a nova galáxia se tornará um ambiente de calma absoluta, onde a formação de novas estrelas diminuirá gradualmente, dando lugar a uma era de luz estável e duradoura, provida por estrelas anãs vermelhas. Essas estrelas pequenas e econômicas podem brilhar por trilhões de anos, oferecendo um tempo de vida quase inimaginável para que a inteligência e a vida continuem a florescer em sistemas solares estáveis. A ciência nos conta que essa era de ouro da galáxia será o período mais longo e tranquilo de sua existência, um tempo de silêncio e reflexão onde o universo poderá desfrutar da maturidade de sua criação. É como se a Via Láctea estivesse caminhando para um estado de meditação eterna, onde a agitação da juventude se transforma na sabedoria e na paz da plenitude. Saber que o destino final é o repouso e a luz constante nos ajuda a entrar em sintonia com esse estado de espírito agora mesmo. Cientistas como os que operam o telescópio espacial James Webb buscam observar galáxias distantes que já passaram por esse processo de fusão, usando-as como espelhos do nosso próprio futuro para entender a dinâmica da matéria escura nesse cenário. Essas observações confirmam que as galáxias elípticas resultantes
são verdadeiras fortalezas de estabilidade gravitacional, protegendo suas estrelas de influências externas perturbadoras por períodos de tempo que desafiam a nossa compreensão. A arqueologia do futuro nos mostra que a Via Láctea está se preparando para ser o lar definitivo, um refúgio de paz em um universo que continua a se expandir ao seu redor. Essa base científica reforça a ideia de que o cosmos não caminha para o caos, mas para uma ordem cada vez mais profunda e resistente. Ao fecharmos os olhos para dormir, estamos nos alinhando a essa tendência universal de busca pelo equilíbrio e pela tranquilidade duradoura que define o destino de todas as coisas. Imagine-se agora como um observador silencioso, no centro dessa futura galáxia elíptica, onde bilhões de estrelas vermelhas e douradas brilham com uma constância que parece não ter fim. Sinta o calor suave dessa luz que não queima, mas que acalma, preenchendo o espaço com uma aura de proteção e de silêncio absoluto. Não há mais colisões violentas ou turbulências gasosas, apenas o movimento harmônico e circular de trilhões de astros que encontraram seu lugar de descanso final em uma estrutura perfeita. Nessa visualização, você pode sentir a ansiedade do tempo presente se dissipando na imensidão desse futuro pacífico, onde a única tarefa é existir e admirar a obra completa. A paz dessa galáxia madura é a mesma paz que agora começa a envolver o seu corpo, preparando você para um sono que é um ensaio para essa harmonia eterna que nos aguarda. A importância de refletirmos sobre o futuro da nossa galáxia reside na capacidade de transformarmos a nossa visão sobre a finitude e sobre os ciclos de encerramento. A Via Láctea nos ensina que o fim de uma forma é sempre o nascimento de uma possibilidade superior e que a união é o segredo da sobrevivência e da beleza no cosmos. Ao integrarmos essa verdade em nossa consciência, tornamo-nos capazes de enfrentar as transições da nossa própria vida com uma serenidade galáctica, entendendo que cada noite é uma pequena fusão entre o dia que passou e o novo ser que despertará amanhã. A galáxia é o nosso maior exemplo de resiliência e de amor pelo futuro, movendo-se sempre em direção ao encontro e à harmonia. Essa confiança no amanhã é o combustível que nos permite desligar a mente e entregar o corpo ao repouso sob a vigilância das leis que regem o destino das estrelas. Mesmo quando as últimas estrelas começarem a se apagar em um futuro tão distante que os números perdem o sentido, a matéria que um dia formou a Via Láctea e os nossos próprios corpos continuará a existir, guardando em sua essência a memória de tudo o que foi vivido. Esse legado eterno é a garantia de que nada do que é belo ou verdadeiro jamais se perde totalmente na vastidão do espaço-tempo. A jornada da nossa galáxia é uma prova de que a luz é persistente e que o universo possui uma memória física que atravessa eras. Ao descansarmos hoje, estamos honrando essa memória e contribuindo com a nossa própria energia para o equilíbrio do todo. Você é um elo fundamental nessa corrente que une o nascimento primordial ao futuro infinito, e a sua paz é uma parte essencial da paz que a Via Láctea busca em sua jornada para a eternidade. Por fim, o futuro da Via Láctea nos revela um universo que celebra a união e a maturidade como objetivos supremos da existência material. Cada passo que a nossa galáxia dá em direção a Andrômeda é um passo em direção a um abraço cósmico que resultará em uma beleza sem precedentes. Agora, enquanto você se deixa levar pelas águas tranquilas do sono, sinta a gratidão por viver em um tempo onde podemos prever e sonhar com essa glória futura. A Via Láctea continuará sua viagem majestosa enquanto você dorme, guiada por forças que nunca falham e por um destino que é inteiramente feito de luz e harmonia. Entregue-se agora ao descanso profundo, sabendo que o futuro é seguro e que você faz parte de uma história que nunca terá um fim, mas sim infinitos e belos recomeços. Chegamos ao final desta longa jornada, e agora, enquanto o silêncio se torna mais profundo ao seu redor, podemos sentir a grandiosidade de tudo o que percorremos juntos. Desde as primeiras nuvens de gás no vazio absoluto, até a majestosa espiral que hoje nos abriga, a história da Via Láctea é a prova de que a luz sempre encontra um caminho para florescer. Perceber que somos feitos do mesmo material das estrelas fósseis e que carregamos em nossas células
O ferro forjado em explosões ancestrais nos retira da solidão e nos coloca no centro de uma narrativa eterna. A nossa galáxia não é apenas um cenário distante, mas um organismo vivo e pulsante que nos oferece proteção, beleza e um sentido de pertencimento que ultrapassa a nossa compreensão imediata. Ao olharmos para trás, vemos que cada colisão e cada mistério oculto no coração galáctico foram peças fundamentais para que este exato momento de paz pudesse existir. A Via Láctea nos ensina que o caos é apenas a semente da ordem e que o tempo, em sua escala monumental, trabalha sempre a favor da harmonia e da vida. Essa sabedoria cósmica nos convida a soltar as amarras das preocupações diárias e a confiar na inteligência que guia os astros através do infinito. Você é um fragmento consciente desse universo magnífico, um ponto de luz que agora se prepara para repousar e se renovar sob a guarda das leis universais que nunca falham. Deixe que a gratidão por fazer parte desta história envolva o seu coração como um cobertor suave de estrelas, enquanto o sono finalmente assume o controle. A galáxia continuará sua dança silenciosa enquanto você sonha, mantendo o equilíbrio necessário para que o sol desperte amanhã e a vida continue sua evolução. Sinta-se em paz com o seu passado e seguro em relação ao seu futuro, pois você está em casa no seio da Via Láctea, onde tudo começou e para onde tudo um dia retornará. Que o brilho suave das nebulosas distantes ilumine o seu descanso e que o silêncio do espaço profundo traga a serenidade que a sua alma tanto merece. Foi um prazer imenso compartilhar esses mistérios com você e espero que essa viagem tenha trazido a calma necessária para o seu espírito. Se você sentiu o chamado das estrelas e quer descobrir mais segredos sobre o nosso imenso lar, te convido a explorar as outras histórias que temos aqui no canal. Mas antes de se entregar totalmente ao sono, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos fascinantes como este e compartilhe esta história com alguém que também precise de um momento de paz. Esse gesto é muito rápido para você, mas ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e trazendo luz para as suas noites. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar.